Olá pessoal, que bênção! Programa Bem-vindo ao Reino de Deus no ar para abençoar a sua vida, abençoar o seu coração nesse dia especial. Diz a Bíblia que esse é o dia que Deus fez e Ele fez com o propósito de nos abençoar, de nos fortalecer, de nos orientar. Vou ler Marcos capítulo 3, a partir do versículo 35. Está escrito assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Momento muito interessante na vida, no ministério de Jesus. A palavra de Deus está dizendo que Jesus com os seus discípulos e umas outras pessoas em outro barco, Jesus com os discípulos em um barco e mais alguns outros barcos, decidiram atravessar para outra margem. E a Bíblia diz que veio um temporal, veio uma tempestade, as ondas agitaram. Eles estavam naquele barco e a situação ficou crítica. E diz a Bíblia que Jesus estava dormindo naquele barco. E desesperados, os discípulos, então resolveram, depois de muito tentarem resolver o problema, não conseguindo, resolveram despertar Jesus daquele sono. E a Bíblia diz que Jesus se levantou, repreendeu o mar, repreendeu o vento, uma bonança maravilhosa, a paz reinou novamente, o controle foi retomado. E Jesus vira para aqueles discípulos e fala assim: vocês ainda são muito tímidos, cadê a fé de vocês? E aqueles discípulos, diz a Bíblia, completamente impactados, atemorizados, ficaram se perguntando uns para os outros: que homem é este, que até o vento, o mar, a natureza lhe obedece? Quando nós vemos esse texto, nós podemos extrair desse texto lições preciosas para a nossa vida. Podemos fazer um paralelo e a Bíblia diz que aqueles discípulos com Jesus estavam num barco. Esse barco pode, para nós entendermos agora algo que Deus quer falar conosco, simbolizar a nossa vida. Não é? Muitas das vezes, na maioria das vezes, nós somos como um barco navegando em alto mar. Um barco, de repente, atravessando de uma margem para outra. Somos um barco nesse oceano da vida. E não é uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes, que acontece de situações difíceis, situações terríveis, difíceis, vir contra nós. A Bíblia diz, então, que eles estavam naquele barco. E a grande pergunta que muitas vezes eu e você podemos fazer é o seguinte: o que eu devo fazer quando o meu barco começa a perder a direção? O que eu vou fazer quando eu não consigo mais controlar? Quando eu não consigo mais controlar minha própria vida? Não consigo mais controlar minha família? Os meus impulsos? Eu estou com hábitos horríveis, situações terríveis acontecendo na minha vida, eu não consigo me controlar. Não consigo me controlar com relação às drogas, não consigo me controlar com relação à bebida,
Não consigo me controlar em relação à minha forma de tratar minha esposa, meu esposo, meus filhos, os filhos com os pais. Estou completamente sem controle. Como que eu faço? O que nós podemos fazer para retomar esse controle? Interessante que quando nós olhamos esse texto, a gente começa a entender que a primeira coisa que nós precisamos nos certificar é de que, embora estejamos navegando, embora a nossa vida esteja realmente inserida nesse mundo terrível, difícil, turbulento, nós precisamos ter a certeza de que Jesus está no barco com a gente. Isso mesmo. Você precisa ter essa convicção de que você está nesta vida, você está lutando, batalhando, enfrentando desafios, ventos, tempestades, mas você precisa entender e ter, não só entender, ter a certeza de que Deus está com você. Se você não se certificar de que Jesus está no barco com você, e eu quero dizer, não está na sua vida, no seu coração, olha, você vai acabar por naufragar. Você não vai conseguir. Sem Jesus não tem como nós atravessarmos por essa vida. Não tem como você viver bem. É difícil. Talvez você fale assim, pastor, mas eu estou levando a vida está me levando. Olha, a nossa vida não se resume aqui. Nós somos seres eternos. Somos seres eternos. Aqui é apenas um ensaio. Por maior que seja a sua luta e a sua dificuldade, olha, ela não pode ser comparada com aquilo que Deus tem preparado para nós. Há algo do outro lado. Quando você partir dessa vida, você vai atravessar para o outro lado. E você precisa chegar do outro lado. Você nasceu para o céu, para ir para o céu, tem falado isso aqui. Você nasceu para ir para o céu. Não nasceu para ir para o inferno, não nasceu para ser condenado, para viver eternamente longe de Deus. Então a primeira coisa que você precisa ter a certeza no seu coração é de que Jesus está com você. Jesus está nesse barco, Jesus está na sua vida. Porque se Ele estiver, então você terá segurança, certeza de que por maior que seja a sua dificuldade, você vai poder superá-la com a força, proteção e a graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava naquele barco. Jesus estava dormindo, descansando, mas Ele estava ali. Você tem a certeza de que Deus está com você? Ou você fala assim, pastor, acho que não. Eu não tenho nenhuma certeza, sabe? A minha vida, eu estou muito confuso. Interessante que muitas pessoas não têm conseguido desfrutar dessa fé, dessa convicção. Eu quero ajudar você. Pode ser que você não tenha realmente a presença de Deus na sua vida. Mas isso não é o fim. Há esperança ainda. Se você convidá-lo a entrar na sua vida, no barco da sua vida, no seu coração, ele vai entrar. Se você convidá-lo, ele vai, sabe, sentar no trono do seu coração. Ele vai mudar a sua história, ele vai ser o seu melhor amigo, o seu companheiro. Não dá para viver longe de Deus. Essa vida é uma vida cheia de ciladas. Este mundo é complicado. Este mundo é, sabe, um mundo tenebroso. Diz a Bíblia que este mundo jaz no maligno. Então a primeira coisa que você precisa ter certeza é de que Jesus está no barco com você. Se Jesus está no barco com você, então você pode retomar o controle da situação. Se você observar esse texto, a Bíblia diz que eles estavam atravessando. E a palavra de Deus diz que o vento estava forte, as ondas já estavam entrando no barco.
Eles estavam tentando de todos os jeitos, fazendo o possível. Mas a Bíblia diz que eles estavam fazendo da forma errada. Por quê? Porque por mais que eles fizessem força, por mais habilidade que aqueles homens tivessem, eles eram pescadores, Pedro era pescador, aquela turma estava acostumada a ficar em barcos, mas eles estavam tentando na força do braço deles, estavam tentando estabilizar a situação, sabe, com a capacidade natural deles. Mas você sabe que existem situações que nós não conseguimos controlar de forma natural. É preciso de uma ação sobrenatural de Deus. É preciso de um toque especial de Deus. É preciso de uma intervenção miraculosa daquele que nos criou, que tem todo o poder. Talvez você está tentando retomar aí a sua vida, está tentando reconstruir algo, está tentando dominar uma situação, mas talvez você está fazendo da forma errada. A forma certa para você retomar o controle é através da fé. Através da fé em Jesus. Através da sua confiança em Deus, você precisa usar a fé. Só na mente não dá. Só com esse pensamento positivo, olha, você não vai conseguir. Você precisa da fé. A Bíblia diz que aqueles discípulos, eles foram e acordaram o Mestre. E quando a gente lê o texto, fica muito claro que, despertado que foi Jesus, ele se levantou, repreendeu aquela tempestade, repreendeu aquele vento, aquilo que estava atrapalhando a vida deles, aquela situação horrível foi resolvida. Mas ele então questiona os discípulos, dizendo, por que vocês são tímidos? E cadê a fé de vocês? Essa situação que você está enfrentando, talvez de perturbação, sabe, talvez uma situação que você, sabe, realmente percebe que está fora do controle, você precisa da fé, a fé de Deus. Precisa aprender com o Mestre, precisa ter aquela convicção que Jesus tinha. E só há uma forma de você ter essa convicção, é quando você está unido a Ele. Ele precisa estar na sua vida. Ele precisa ser Senhor e Salvador. Ele precisa cuidar de você, Ele precisa estar na sua vida. Pastor, mas como que eu faço isso? Você precisa convidá-lo. Abrir os seus lábios, abrir o seu coração, falar, Jesus, entra na minha vida. Jesus, muda a minha história. Eu não quero passar por essa vida na força do meu braço. Eu quero o Senhor, eu quero a tua ajuda, eu preciso do Senhor. Quando você ora para depender de Deus, então a sua vida já não vai mais depender da sorte. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando você ora pedindo, sabe, a companhia do Espírito Santo, a sua vida já não é mais uma vida de sorte. Você agora está seguro nas mãos do Senhor. A Bíblia diz de uma maneira muito clara no versículo 41, diz assim, eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que é capaz de colocar a mão e transformar tudo? Quem é esse que pode fazer essa tempestade na minha vida acalmar? Quem é esse que pode me ajudar a ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais controlada? Quem é esse? Esse é Jesus, o enviado de Deus para te ajudar, o enviado de Deus para te salvar, para te socorrer, para te restaurar. Deus não planejou o descontrole para você. Deus não planejou, sabe, essa vida completamente desnorteada. Não. Deus quer que você tenha uma família estruturada.
Deus quer que você esteja bem, emocionalmente bem, fisicamente. Deus quer tocar na sua vida. E talvez hoje, nesta oportunidade que você está agora assistindo esse programa, talvez você fala, pastor, tem áreas da minha vida que eu já perdi o controle. Quem sabe não é hora de acordar o mestre? Quem sabe você fala, pastor, eu não tenho essa fé. Quem sabe não é hora de despertar o mestre, clamar por ele e falar com ele, Jesus, me ajuda. Me ajuda aqui em casa. Me ajuda. Talvez você fale, me ajuda. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor Deus, eu te peço agora que onde estiver uma pessoa orando comigo, que ela receba de Ti a força, a unção e a graça do Senhor para retomar o controle dessa situação. Eu abençoo em nome de Jesus a sua vida. Aonde quer que você esteja agora, receba a paz, a bênção de Deus. E que essa tempestade cesse em nome de Jesus. Deus te criou para viver uma vida plena, uma vida abençoada. Receba a bênção de Deus no seu coração. Amém? O programa chegou ao final. Fique na paz, que Deus abençoe você. Um grande abraço.